Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano da Escola Estadual Paulo Dantas. Aqui é o professor Odilon Pimentel, professor de Biologia de vocês. Hoje, dia 10 de julho, nossa 17ª semana. Vamos lá, pessoal. A gente vai fazer um resumão aqui. É necessário, são muitos conceitos envolvendo a genética e é preciso que a gente faça um resumo para entender algumas coisas e fixar, né, esses conceitos. O conceito de gene, mais uma vez, só para lembrar aqui, cada segmento, cada pedaço, segmento, cada pedaço do DNA, cada segmento do DNA, capaz de determinar a síntese de uma proteína e assim uma característica fenotípica, né, aquilo que se apresenta, que é observável, que é detectável, é chamado de gene. Então, resumindo assim, gene é um pedacinho do DNA responsável por uma característica. Ponto. Então, um gene é a unidade fundamental, física e estruturalmente, da hereditariedade. O DNA ele é enorme, são milhões de combinações de nucleotídeos aqui, sabe, da adenina, timina, guanina, isso tudo que não é objeto de estudo da gente aqui. Mas dentro de uma célula humana, né, o corpo humano pode possuir pelo menos uns 100 mil genes diferentes, cada um determinando uma característica diferente. Certo? Cada um determina. A gente já viu sobre isso. Os alelos. A gente viu que a gente recebe para cada informação que se manifesta em mim, eu recebi uma do meu pai e outra da minha mãe. Então eu recebi um cromossomo que carrega todas as informações. Na verdade, nós temos 46 cromossomos, né? Recebemos 23 do pai e 23 da mãe. O que é um cromossomo? Uma fita de DNA, certo? Então, para cada cromossomo que eu recebi do meu pai, eu recebi o outro da minha mãe como se fosse... eles são bem parecidos, certo? Então, aqui eu tenho um cromossomo, por exemplo, que vem da minha mãe e um cromossomo que vem do meu pai. Com os genes responsáveis pelas mesmas características. Esses cromossomos, certo? Que são muito parecidos, são irmãos. Eles são chamados de cromossomos homólogos. Então, esse eu recebi do meu pai, esse eu recebi da minha mãe. Certo? Então aqui traz as informações para, por exemplo, vamos supor que aqui seja a informação para a cor do meu olho. No cromossomo irmão, que veio lá do meu pai, vai estar no mesmo cantinho, no mesmo locus, no mesmo lugar, lá a informação para a cor dos meus olhos. Certo? Então eu sempre carrego duas informações. Para cada característica eu carrego duas informações. Certo? Uma que veio do meu pai e outra que veio da minha mãe. Aqui eu tenho cromossomos homólogos, né? Como se fossem cromossomos irmãos. Um que veio do meu pai e outro veio da minha mãe. Mas os genes aqui são alelos? Não são. Esse aqui está num locus, está num lugar do cromossomo, esse aqui tem outro. Esse aqui certamente determina uma característica. E esse aqui outra coisa. Então, tem cromossomos homólogos, mas os alelos, os genes não são alelos. Vamos entender homólogo e alelo como irmãos, né? Então eu tenho cromossomos irmãos, porque um veio do meu pai e outro veio da minha mãe. Eles carregam uma sequência de informações, certo? Que é como se fossem as mesmas informações, só que pelo menos nos mesmos lugares, mas um pode trazer uma informação diferente uma da outra, mas, por exemplo, esse cromossomo pode trazer informações sobre a cor da minha pele, sobre a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo. Aí um outro cromossomo que não é irmão desse pode trazer, por exemplo, a forma dos meus ossos, o tamanho, não sei o que, é por aí, certo? Então, esse cromossomo é homólogo desse? Não, eles não são homólogos, certo? Esse alelo é alelo desse, né? Esses genes são alelos, sim, são alelos, porque eles estão no mesmo locus genes e eles determinam a mesma cara, né? Estão ali para formar em combinação a mesma característica. E aqui não, ó, esses genes não são alelos, porque estão em locus diferentes, não estão no mesmo locus gênico. Caráter dominante e caráter recessivo, a gente viu isso, né? O dominante é aquele que sempre se manifesta e impede a manifestação do outro alelo, né, do outro irmãozinho lá. É representado pela letra geralmente maiúscula, em dose dupla, azão, azão, ou em dose simples, azão, azinho. Então, azão, azão, tu já está com os dois dominantes, é óbvio que aquela característica vai se manifestar. Aí tem o azão, azinho. Azinho é uma coisa, é uma característica, azão é outra. Por exemplo, azinho, cor do olho azul, azão, cor do olho castanho. Quem é que vai se manifestar? Castanho ou azul? Castanho. É o castanho que vai se manifestar. O caráter recessivo é aquele que se manifesta na presença do seu alelo.
né? E tem que ser em dose dupla. O azinho só vai se manifestar se o outro também for azinho, porque não tem ninguém para dominar, para inibir a produção dessa característica, que é representada muitas vezes por letras minúsculas em dose dupla. Azinho, azinho. Pronto. Então, uma característica recessiva só vai se manifestar se os dois genes forem recessivos. Se tiver os dois genes e um deles, né, for dominante, pronto. Ali vai, o que vai se manifestar é o dominante, caráter recessivo. Observação: ao contrário do que muitas pessoas pensam, recessivo não quer dizer doença, pois existem doenças dominantes. Por exemplo, polidactilia. Não sei se vocês conhecem pessoas que têm 6 dedos na mão. Tem gente que tem mais de, mais de 5 dedos na mão. Esse é um probleminha chamado de polidactilia. E é um gene dominante que causa isso. Não é um recessivo não, viu? É um dominante. A gente vai estudar sobre isso. Assim como doenças recessivas. Aí no caso do albinismo, é um gene recessivo que causa o albinismo. Na polidactilia, é um gene dominante. Outra coisa, apesar que muitas vezes representarmos determinadas características como dominante ou recessiva, isso pode variar dentro de uma família ou entre sexos. Exemplo, a calvície é dominante em homens, mas é recessiva nas mulheres. Olha que interessante. Isso, ou seja, está ligado ao sexo. Alguns problemas estão ligados ao sexo. Genótipo, estão lembrados do que é genótipo, né? O que está lá no DNA. A informação, é o código genético, é a constituição genética do indivíduo. Compreende os genes presentes nos cromossomos, que são as fitas de DNA. E o fenótipo. Estão lembrados, né, o que é o fenótipo? É a expressão do genótipo mais as influências ambientais. Luz, né? Enfim, tudo que for externo pode influenciar no fenótipo. Compreende todas as características hereditárias de um indivíduo, sejam elas anatômicas, fisiológicas ou até comportamentais. Ou seja, pode afetar o cérebro, e aí pode, né, o camarada ser um psicopata e pode ter alguma ligação aí, né? Problemas psiquiátricos, né? Problemas no cérebro. Então, o fenótipo resulta da interação entre o genótipo e o meio ambiente. A capacidade de um genótipo a originar vários fenótipos em relação ao ambiente denomina-se norma de reação ou plasticidade fenotípica. A gente não vai se ligar muito nisso, não. Vamos corrigir o exercício da aula passada. Algumas pessoas, muita gente acertou, outras erraram algumas coisinhas. Nada muito preocupante. Vamos lá. A probabilidade de um casal albino, esse aqui teve um bocado de gente que errou, minha gente. A probabilidade de um casal albino ter uma criança também albina. Vamos lá. Faça aqui o símbolozinho do sexo masculino. Vou colocar ele. Né? E aqui colocar ela. Certo? Bom, se os dois são albinos, está dizendo que os dois são albinos. Então, se são albinos, minha gente, qual é o genótipo deles? Como é que é a representação? Azinho, azinho para ele, azinho, azinho para ela. Na primeira lei de Mendel, esses genes se separam, né? Esse aqui vai para um espermatozoide, esse aqui vai para outro espermatozoide. No caso da mulher aqui, esse azinho vai para um óvulo, esse azinho vai para outro óvulo. Vamos supor que esse espermatozoide aqui, esse alelozinho que esteja no espermatozoide, encontre o alelo no óvulo dela aqui. Qual é a combinação que vai formar? Azinho, azinho. Ainda nesse mesmo espermatozoide, agora pegando o segundo óvulo lá, o que é que vai acontecer? Vai nascer um indivíduo azinho, azinho. Agora aqui o segundo, imaginar que isso aqui fosse, né, o espermatozoide, né, carregando essa informação, pegando aqui esse óvulozinho, olha só, azinho, azinho. E se esse pegasse o segundo lá, olha só o que é que vai acontecer, azinho, azinho. Minha gente, esse menino, o menino aqui ia nascer como? Albino. E aqui, albino. E aqui, albino. E aqui, albino. Então, qual é a probabilidade de um casal albino ter uma criança albina? 100%. Eu vi um caso em Recife de um casal albino que tem 3 filhos. Adivinha como é que os 3 nasceram? Todos 3 albinos. Pode acontecer da mãe ter um filho com pigmentação da pele normal, produzindo melanina? Tem sim. Aí é hora de fazer investigação, saber se o vizinho está andando muito na casa desse povo, porque, minha gente, não tem como ser filho de um casal albino sem ser albino também, né? Que aí só se aí vai procurar uma semelhança com o vizinho, porque aí, né, aí andar pulando a cerca, porque não tem condição, vocês viram, ó.
Tem condição de nascer um menino que não seja albino? Não tem condição. Todo mundo vai nascer albino. Se a gente tiver 50 meninas albinos. Não tem para onde. Tendo em vista que a miopia é considerada uma doença recessiva, determine a probabilidade de nascer uma criança míope de um casal normal, ou seja, eles não têm miopia, mas são heterozigóticos para a miopia. Ele, o casal, vamos fazer aqui o símbolozinho do casal, ela, ok? Bom, se são ambos não tem miopia, claro, são heterozigóticos, é uma doença recessiva, então eles não vão ter miopia. Então, se são heterozigóticos, são azão azinho e azão azinho. A pergunta é: qual a probabilidade de nascer uma criança míope desse casal normal? Ó, tem que aprender a ler isso aqui para poder desenhar isso aqui. Quando fala heterozigótico, significa que os alelos são diferentes. Tem um dominante e um recessivo. Alelo dominante e alelo recessivo. São alelos, então gene dominante e gene recessivo. Vamos fazer o cruzamento. Primeira lei de Mendel, separação dos genes, né, em espermatozoides. O azão vai para um espermatozoide e o azinho vai para o outro. Se o espermatozoide carregando o azão encontrar um óvulo carregando azão, então vai formar aqui azão. Ou seja, vai nascer uma criança normal, homozigótica. Ou seja, não vai carregar nenhum gene, né, para poder da miopia. Agora vamos ainda esse primeiro agora pegando o segundo aqui, ó. Azinho. Vai nascer normal, heterozigoto. Azinho aqui pega o azão. O dominante tem que vir na frente, viu? Então, azinho. Normal também. Agora, se espermatozoide por acaso entra no óvulo que está o azinho, o que é que vai acontecer? Azinho. Opa! Qual é a probabilidade? 1 em 4. Das 4, 1 tem chance de, né, 1/4 de chance de nascer míope. E 1/4 é você pegar 100, que é os 100%, e dividir por 4, né? E 100 dividido por 4 vai dar exatamente 25%. Então, essa criança vai ter 25% de chance de nascer míope, filha de um casal heterozigoto para miopia. João é um homem albino. Essa terceira questão do exercício da semana passada, né? João é um homem albino e casado com Maria, que é heterozigótica para albinismo, ou seja, ela é normal, mas carrega a informação. Eles têm chance de ter um filho albino? Tem, porque se na hora da separação dos genes, na hora de formar os gametas, esse genezinho, o espermatozoide carregando esse genezinho, encontrar um óvulo, todos os óvulos dela vai ter esse gene, ó, azinho, né? Se o azinho dele pegar o azinho dela, pronto, vai nascer uma criança albina, né? Logo, ela é normal. Sabendo que a característica normal é dominante, né? No caso dela que é dominante, assim sendo, indivíduos azão e azinho são normais, e apenas o azinho é albino. Ele está só dando informação aqui. A informação que a gente vai utilizar é a informação dele e a informação dela. Isso aqui é só para dizer que quem é azinho é normal, e só vai nascer albino quem é azinho, porque aí não tem, os dois são recessivos, não tem ninguém dominando ali para poder produzir melanina. Qual a probabilidade dos filhos de João e Maria serem albinos? Vamos pegar aqui. O homem é azinho, ele é albino. Então, o homem aqui, ele é albino, é azinho. A mulher está dizendo ali que ela é heterozigótica. É normal, mas heterozigótica. Qual a probabilidade dos filhos de João e Maria serem albinos? Vamos lá. Na separação dos genes, na formação dos gametas, que é a primeira lei de Mendel, né? A separação dos caracteres aqui, tem uma raiva quando isso acontece. Se o espermatozoide carregando o azinho encontrar um óvulo carregando o azão, vai ter aqui azão, dominante primeiro, né? Azinho, vai nascer normal. Se esse azinho aqui pegar esse azinho, vai ser aqui azinho. Se o segundo azinho agora aqui pegar o azinho. E agora o segundo aqui pegando o último aqui, azinho. Qual é a probabilidade? 2 em 4, que simplificando tudo dividindo por 2 é 1/2. E 1/2 representa quanto em porcentagem? 50%. Haverá, tanto é que é a metade, né? Você pode observar, são 2 azinho e 2 azão. A metade, 50%. Essa é a chance, a probabilidade.
ok? Espero que tenham gostado da aula. Eu vou disponibilizar mais 3 questões. Se liguem nas questões que eu vou colocar no exercício, leiam para descobrir qual o genótipo do casal, que vai estar lá dizendo, fulano de tal tem olho azul, tem olho castanho, mas a mãe dele tem olho azul. Aí você, para saber se ele é homozigoto ou heterozigoto, certo? Então se liguem na questão, que na verdade vai ser meio que um CSI aí para vocês descobrirem o genótipo do casal e descobrir qual a probabilidade do casal ter um filho, né, com determinada característica. Então leiam direitinho, releiam para poder fazer direitinho. E é isso, pessoal. A gente está seguindo em frente. Eu sei que a pandemia não está fácil, que esse isolamento não está fácil, que não estar na sala de aula não é a mesma coisa de uma aula à distância, mas enquanto muita gente está dormindo no ponto, está querendo desistir, está desanimando, o que é uma pena, né? Você não é Maria vai com as outras, você não é José vai com os outros. Você sabe que o esforço, quem se esforça, vai chegar no topo, vai chegar longe, vai ter mais chances. Então não durma no ponto, não seja Maria vai com as outras, não seja José vai com os outros. Faça a sua parte. Enquanto eles estiverem, outros estiverem nem aí, você vai estar na luta, estudando, certo? Você vai estar aprendendo genética comigo, vai estar aprendendo física, vai estar aprendendo química com outro professor, português, matemática, e você vai ter mais chances do que qualquer outra pessoa que não está fazendo nada, né? Não é verdade? Então, não é hora de desanimar, né? É hora de enfrentar, olhar o problema no olho do problema, certo? Os problemas que estão acontecendo e dizer assim, você não vai me derrotar, sabe? Dá a volta e segue em frente. Um abraço a cada um de vocês, que Deus os proteja e até a próxima aula. Tchau.